Peça nessa oração: Senhor, me deixe assim, pasmado com a sua glória. Me deixe maravilhado com a tua majestade. Peça a Deus: Senhor, nós nos colocamos diante de ti, Pai. É a tua verdade, Deus, e nós somos a tua igreja. O Senhor nos comprou. E nós queremos isso, Deus. Olhar para a tua verdade e encontrar na tua verdade a tua glória revelada. A glória que nos alcançou um dia quando nós estávamos ali mortos nos nossos delitos e pecados, e essa glória que foi colocada no nosso coração através do teu Espírito Santo e nos trouxe vida abundante em Cristo Jesus. E nós somos participantes dessa glória, essa glória que um dia nos causava medo. Hoje, ó Deus, nós queremos nos maravilhar com ela. Nós queremos ter experiências com ela. Nós queremos, ó Senhor, sermos transformados por ela. Nós queremos, Deus, como igreja, caminhar para essa glória do teu nome, para o louvor do teu nome, ó Deus. E que o Senhor, a partir da tua verdade, ó Pai, venha nos tornar uma igreja viva, uma igreja que vibra com a tua verdade, uma igreja que deseja a tua verdade, uma igreja que tem fome, que tem sede pela tua verdade, porque sem a tua verdade nós podemos ser qualquer coisa, mas não podemos ser igreja, jamais. Deus, obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Então, irmãos, hoje nós vamos começar essa série, que primeiramente eu pretendo ir até o capítulo 9 de Gênesis. Tá? Aí depois nós damos uma pausa, iniciamos alguma outra reflexão, mas por enquanto se assim Deus permitir a gente ir até o capítulo 9 de Gênesis. Então eu te convido a ler comigo verso 1 e 2 do capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, então nós vamos fazer hoje uma grande introdução que vai servir para o restante das nossas reflexões no livro de Gênesis, tá bom? Então não estranhem hoje, nós vamos ficar só nesses 2 versículos mesmo, porque vai nos servir de base, tá? Para o restante das nossas reflexões. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Quem foi o autor? Quem sabe quem escreveu? Começa com Moi e termina com Zés. Quem foi? Moisés, né? Moisés que escreveu o Pentateuco, aquilo que nós conhecemos como os 5 primeiros livros da lei. Exceto, Moisés só não escreveu o final do livro de Deuteronômio, né? Porque Deuteronômio são as últimas 5 pregações de Moisés para o povo de Israel, um pouquinho antes deles entrarem na terra prometida, ali do outro lado, da margem do Rio Jordão, antes deles passarem e iniciarem a conquista da terra prometida. Então Moisés ele escreve esses 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, exceto o final de Deuteronômio, que foi muito provavelmente escrito por Josué, o seu sucessor. Por quê? O que nós encontramos ali no final do livro de Deuteronômio? O relato da morte de Moisés, de onde ele foi enterrado, né? Então Moisés escreveu esses 5 livros. E quando foi que Moisés escreveu esses 5 livros? Moisés escreveu esses 5 livros durante os 40 anos de peregrinação, exatamente 38 anos e meio aproximadamente, né? Até eles começarem a conquista da terra de Canaã. Foi durante esse período ali de peregrinação do povo de Israel pelo deserto que Moisés escreve esses livros, para revelar a vontade de Deus ao seu povo, revelar quem é esse Deus ao seu povo. Durante esses 40 anos, é o tempo onde Deus sustenta o povo de Israel, ali no deserto. Sustenta com o maná,
todos os dias, né? Guiando esse povo de dia com uma coluna de nuvem, né? À noite com uma coluna de fogo. Ali no deserto Deus faz maravilhas, Deus faz milagres, prodígios no meio do seu povo, se apresentando, se revelando cada vez mais a esse povo que ele havia acabado de libertar do Egito, e também confirmando cada vez mais a liderança de Moisés no meio do povo de Israel. Então nós temos a convicção bem clara de que pelo menos Deuteronômio foi escrito por Moisés um pouco antes deles entrarem na terra prometida, de atravessarem o Jordão e começarem ali a conquista da terra prometida, ali nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão. E é bem provável que Gênesis, né, se Deuteronômio foi escrito um pouco antes deles entrarem na terra prometida, Gênesis também. É muito provável que Gênesis foi escrito ali nesse ponto. Um pouco antes dele escrever Deuteronômio, Moisés para e escreve antes de Israel iniciar a conquista da terra prometida. E com qual propósito Moisés teve o trabalho de escrever Gênesis, de escrever esses livros, mais especificamente Gênesis? Por quê? Qual que é o propósito de Moisés escrever esse livro de Gênesis? Quem chuta? Alguém chuta? Quem se arrisca? Alguém já pensou nisso? Por que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Por que dessa forma? Por quê? De onde Deus havia libertado o seu povo? Do cativeiro egípcio. Eles estavam presos. Eles ficaram quanto tempo cativos, escravizados lá na terra do Egito? Quanto tempo eles ficaram? 400 anos. 400 anos escravizados na terra do Egito. Então, Moisés escreve Gênesis. Imagina, Moisés chegando, né? Ele é chamado por Deus e Deus fala: Moisés, olha, eu estou te escolhendo para você libertar o meu povo da terra do Egito. E Moisés chega lá diante dos israelitas e fala assim: olha, eu vim libertar vocês dessa escravidão, porque o Deus de vocês mandou eu libertar vocês. Eles olham para Moisés e falam assim: Deus? Que Deus? Quem é o nosso Deus? Né? Porque são 400 anos ali no Egito, aprendendo a viver com a mentalidade dos egípcios, adorando os deuses egípcios, aprendendo da cultura, da ciência, da religião dos egípcios. Então eles esqueceram qual era o conceito de Deus. Eles esqueceram quem era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles esquecem da sua história. Por isso era importante que eles tivessem um relato por escrito da origem da fé deles. Quem era esse Deus? Quem era esse Deus? Qual tipo de aliança que esse Deus havia feito com os seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó? As promessas que Deus tinha feito para eles, a partir de Abraão e da sua descendência. Então era preciso que ele reorientasse a mente dos israelitas acerca de quem era Deus. E Moisés, ele tinha uma preocupação que aquele povo também entendesse não só Deus, mas as leis que Deus já havia dado lá no Sinai, como por exemplo, por que guardar o sábado? Olhando para Gênesis, eles entendem. Por que nós precisamos guardar o Shabá? Por que nós precisamos ter um dia para descansar? Porque Deus cria o universo, Deus cria todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia ele descansa. Por que nós precisamos ser fiel no casamento? Porque lá no princípio, Deus cria um homem e uma mulher. Ele não cria o homem e 2 mulheres, ou ele não cria 2 mulheres e um homem, mas ele cria um homem e uma mulher, ele cria um casal. Por que é proibido adorar a Deus através de imagens, como eles faziam no Egito, como eles fizeram logo que Moisés demorou um pouco para descer lá do Sinai, quando eles constroem os bezerros de ouro, né? Através de Arão. Por que era proibido adorar imagens? Porque Deus é espírito. Deus não é a natureza. Foi Ele quem criou todas as coisas, e Ele é maior do que todas as coisas criadas. Ele é distinto, Ele é separado da sua criação. Ele quem criou todas as coisas, mas Ele não é a criação. Ele já existia antes de todas as coisas. Uma outra questão que era muito importante para o povo de Israel entender, porque com certeza eles se perguntavam: mas como assim?
nós vamos invadir uma terra, a terra, tá bom, Deus nos prometeu essa terra, mas por que nós vamos invadir essa terra? Já são 7 nações que habitam na terra de Canaã. Que liberdade nós temos, que moral que nós temos para entrar nessa terra e destruir essas nações? Que moral que nós temos para entrar nessa terra e tomar posse de tudo aquilo que eles tinham e simplesmente pegar para nós? Eles olham para o relato de Gênesis e eles entendem, porque Deus, o Deus que escolheu a nação de Israel, o Deus que chamou Abraão, é o Deus que criou todas as coisas. A terra pertence a Ele, o universo, a criação é dele, então Ele faz o que Ele quer com essa terra, Ele dá a quem Ele quiser. Por isso que Deus estava dando para o povo de Israel. E além do mais, Ele é o Criador do homem, e porque o homem caiu, Deus se reserva ao direito de exercer sua justiça. Deus se reserva o direito de castigar essas nações, de julgar as nações. E o povo de Israel naquele momento estava sendo um instrumento como vara de Deus para castigar aquelas nações que se rebelaram contra o Criador. Então era preciso mostrar também o quê? A superioridade de Deus aos deuses do Egito, aos deuses dos cananeus, dessas 7 nações que já habitavam aquela terra. Por quê? Porque lá no Egito, eles adoravam o Deus Sol como um dos principais, eles adoravam o Deus Lua como um dos principais, eles adoravam o Deus dos mares, do mar primordial, de onde eles acreditavam que vinham todos os deuses que governavam sobre a terra do Egito. Então eles adoravam todas essas coisas, mas Deus criou o sol. Deus já existia antes do sol existir. Deus já existia antes da lua existir. Deus já existia antes das estrelas. Deus já existia antes dos mares. Deus é superior a tudo isso. E por que eles foram escolhidos entre tantas nações? Por que Israel? Por que chamar Abraão? Um homem lá do meio dos seus ídolos. Um homem idólatra. Talvez até conhecia o Deus de Israel, mas ele estava ali no meio de seus parentes adorando os deuses deles. E ele chama Abraão, por quê? Entre tantas nações. Porque Deus resolveu chamar Abraão e a partir de Abraão iniciar uma aliança com ele e com seus descendentes. Então cerca de 400 anos antes de Moisés escrever Gênesis, Deus já havia feito essa aliança com Abraão de dar a terra para ele e para a sua descendência. E também para que eles conhecessem as promessas que Deus fez a Israel através de Abraão. E a principal das promessas, qual é, irmãos? A principal das promessas que Deus fez a Abraão. Multiplicarei a tua descendência. Você será bendito, você abençoará todas as famílias da terra. O que isso quer dizer? Steve, você sabe? Isso significa que de Israel viria o descendente, que seria o salvador de todo mundo, que daria a sua vida em resgate, de pecadores. Então, por isso que Moisés escreve Gênesis, antes deles entrarem na terra prometida. Por isso que Gênesis está na Bíblia, meus irmãos. Por isso que o restante da Bíblia não faria sentido nenhum se nós não tivéssemos Gênesis. O principal de toda a Escritura, não, mas essencial para toda a Escritura é que a gente tenha Gênesis 1, 2 e 3. Aquilo que muitos teólogos liberais e muitos cientistas dizem que isso aqui não é literal. Isso aqui não aconteceu realmente. É apenas uma fábula, é apenas um mito, algo inventado, pela imaginação dos cristãos, dos religiosos. Mas se a gente não tiver isso aqui, a gente pode rasgar o restante da Bíblia porque nada faz sentido. Porque se o homem não foi criado por um Deus justo e não caiu diante desse Deus justo, nós não precisamos de um Redentor. Então, se nós não precisamos de um Redentor, a Bíblia não faz sentido nenhum. Vamos fazer como Paulo, Vamos viver, beber e morrer, porque é vã a nossa fé. Então, de Gênesis de 1 a 3, nós temos aquilo que forma a nossa visão de mundo cristã. Visão de mundo cristã.
Eu só estou falando isso hoje, tá? Depois eu não vou falar essas coisas complicadas. A gente precisa lançar a base para a gente caminhar, tá? Então, de Gênesis 1 a 3, nós temos o primeiro pilar da visão cristã de mundo, que é a criação. Onde não foi um Big Bang, não foi uma evolução, né? Mas foi um Deus que cria todas as coisas a partir do nada. Nós temos a queda, o homem cai, o homem peca, o homem não obedece a Deus. É o segundo pilar. Então, criação, queda. Terceiro pilar, redenção. O homem é salvo por um Deus que vem até ele em graça e misericórdia. E quarto pilar, consumação. Nós temos já em Gênesis 3 a promessa da semente de Deus que viria e pisaria na cabeça da serpente e a partir de então daria início a uma terra que caminharia para um renovo total, até o dia pleno da sua volta. Então os quatro pilares: criação, queda, redenção e consumação. Tá? E quais são as fontes que Moisés usou para escrever Gênesis? Vocês já pensaram? Porque nós não sabemos quanto tempo da criação até essa escrita de Moisés. Quanto tempo passou? Quantos anos se passaram? Nós não temos. Nós temos deduções, mas são muitos anos, são milhares de anos até a criação e o relato de Moisés. Então, algo que nós, olhando para livros, desses 5 livros, Êxodo e Números, Deuteronômios também, algumas passagens, nós vamos ver que tem várias vezes que Moisés ele fala face a face com Deus. Deus aparece para Moisés e eles conversam face a face. Então, com certeza, Moisés teve revelações diretas do próprio Deus. E também já tinham algumas fontes escritas que circulavam com algumas dessas histórias. Aqui nos livros do Pentateuco vai ter um livro citado que é o livro dos justos. E eu esqueci de anotar a referência aqui. É o livro dos justos, talvez vocês lembram quando vocês leram, que tinha comentários sobre o relato da criação. Então Moisés também se apropriou desses relatos. Talvez, e eu sou menos propenso a acreditar nisso, também existia uma tradição oral sobre a história da criação, que vai passando de geração em geração, em geração, em geração, em geração, em geração, né? Mais de 1000 anos passando de geração em geração até chegar em Moisés. Mas com certeza nós temos aqui o relato que Deus queria que nós tivéssemos em mão, nem mais nem menos. Com certeza nós temos aqui o relato que os israelitas precisavam ter naquele momento para entender quem era esse Deus que estava chamando eles. Quem era esse Deus que estava convocando eles para invadir essa terra que Deus havia prometido dar para Abraão. Daí com que direito eles podiam fazer isso? Eles tinham aqui para entender isso. Então, vencidas essas coisas, agora nós vamos ver nesses 2 versículos o que Moisés nos ensina sobre Deus. Então, no verso 1, ele já começa. No princípio, Deus. No princípio, Deus. Eu sempre falo que essas 3 palavrinhas já seriam o suficiente para nós vivermos uma vida de santidade. Para nós termos uma referência de como viver nesse mundo. E nós pregarmos nesse mundo. No princípio, Deus. Isso é grande demais, irmãos. É grande demais. Algo que Moisés não se preocupa aqui. Ele não se preocupa em explicar quem é Deus. Ele não está preocupado em provar a existência de Deus. Ele simplesmente diz, de forma direta, objetiva, no princípio, Deus. Ele não quer explicar a origem desse Deus. Mas Moisés já apresenta esse ser aqui como um ser que é autoexistente. Um ser que não foi criado por nada. Um ser que sempre existiu. Vocês já pararam para pensar nisso? Um ser que sempre existiu. Quando nada existia. Quando não existia nada, nada, nada. Tem até um teólogo, A.W. Pink, que ele fala sobre a solidão de Deus como um dos atributos desse Deus. Não que ele se sentiu sozinho. Não que ele se sentiu em solidão algum dia da sua eternidade. Mas como um ser que viveu
solitário, mas não no termo pejorativo, sozinho. Sabe, quando não existia nada, Deus já era, Deus já existia, Ele não foi criado por nada. Ele é eterno, não tem princípio, não tem fim. Por que Moisés coloca isso? Porque eles precisam entender o Deus que chama esse povo em contraste com os deuses que eles adoravam no Egito, que eram deuses que foram gerados do caos. Eram deuses que foram gerados da matéria e deuses que viviam em conflito entre si. Deuses menores, deuses que foram criados. Mas ele apresenta um Deus que já existia antes do mundo ser mundo. Então o Deus de Israel é o Deus autoexistente, de quem não precisa se dar explicação. Por isso que quando Moisés vê aquela sarça ardente pegando fogo e que não se consome, ele chega próximo, depois do chamado, ele fala: mas Senhor, quem eu vou dizer que você é? E Deus fala: olha Moisés, diga que eu sou o que sou. Ou seja, Moisés, vem andando comigo, Moisés, vem me conhecendo, vem vendo a maneira que eu vou se revelando para você e para esse povo. Então, irmãos, Deus não é criado por ninguém, Ele sempre existiu, sempre existirá, simplesmente, no princípio, Deus. E o que mais nós podemos ver sobre Deus? Que Deus, Ele não é uma força ativa, Ele não é um poder ativo, Deus é um ser pessoal. É um ser pessoal, Ele é uma pessoa, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo ao criar tudo. Ele não estava em um dia e ele diz assim: nossa, como eu me sinto sozinho. Porque Deus, Ele é pleno em si mesmo. Deus, Ele não precisava criar todas as coisas para se sentir satisfeito. Deus, Ele é perfeito em si mesmo, Ele é um ser pleno. Ele não tem necessidade de que algo o preencha de alguma forma, ao contrário da gente. Ele não cria todas as coisas por simples capricho. Ele tem um objetivo ao criar. No princípio, Deus. Ou seja, tem um princípio, tem um objetivo, tem uma história da redenção a ser cumprida. Se tem um princípio, tem também um fim, tem um propósito, um objetivo. Então, no começo, Deus criou todas as coisas. Então, o mundo não é regido pelo acaso. O mundo não é regido por sorte ou por azar. O mundo não é regido pelo destino. A sua vida não é regido pelas estrelas. E por mais que às vezes você tenha vontade de ver o seu signo pela manhã para ver qual é a cor com que você vai sair de casa, não adianta. A sua vida não é regida também pelos signos. Tá bom? Mas há um Deus que sempre existiu e que criou todas as coisas com um propósito, que controla essa criação e que controla toda a sua vida. E terceiro, esse Deus, Ele é todo poderoso e autor do mundo. Tudo que foi criado existe porque Ele criou. E essa maneira que nós encontramos aqui, que no princípio Deus criou os céus e a terra, é a maneira hebraica de dizer que no princípio Deus criou todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Todas as coisas visíveis que nós conseguimos ver aqui embaixo na terra e as coisas invisíveis que pertencem à realidade espiritual, à realidade celestial. Tudo que existe lá em cima, tudo que existe lá embaixo e lá embaixo também, né? Embaixo da terra também, Deus criou tudo. O sol que a gente contempla durante o dia, as estrelas, a lua, que nós podemos contemplar à noite, às vezes, né, de dia também. Foi tudo Deus quem criou, os animais, os seres humanos, detalhes geográficos, as leis da natureza que mantêm a vida. As leis da natureza, não tem nada que não tenha sido criado por Deus. Vocês já pensaram? Claro que acho que vocês não são tão loucos que nem eu assim, né? Vocês vão sair pensando sobre a importância da pressão atmosférica. Mas vocês já pensaram? Não, né? Ou talvez sim. Quanto é majestoso a gente pensar na exatidão das leis da natureza. A pressão atmosférica, se fosse um pouquinho a mais, um pouquinho menos, ou o mundo poderia pegar fogo, ou o mundo poderia congelar por inteiro.
Vocês já pensaram na questão da distância da Lua da Terra? Se ela fosse 1 centímetro mais distante, a Terra toda inundaria com as águas dos mares. Se fosse 1 centímetro mais distante, a Terra toda secaria, não existiria água. Se ela fosse 1 centímetro mais próximo da Terra, a Terra toda seria inundada com as águas dos rios e dos mares. E a lei da gravidade, que mantém a vida, a inclinação do eixo da Terra, né? Vocês lembram? Que a Terra ela é um pouquinho, né, inclinada. Por quê? Porque essa inclinação do eixo da Terra faz com que todas as estações do ano sejam equilibradas. Quando a gente pensa nisso, a gente fala, não tem como não se maravilhar. Não tem como a gente ficar indiferente diante de um ser desse que as Escrituras nos apresentam. Não tem como a gente não se assustar com o tamanho desse Deus. E como que Deus criou? Deus criou tudo. Ex nihilo. É uma palavra latina, em latim. Ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Deus criou todas as coisas a partir do nada. Não havia nada antes. Mas a partir da sua palavra, Deus fala e as coisas vêm à realidade. Deus fala e as coisas acontecem. Deus fala e as coisas são criadas. Deus fala e as coisas vêm à existência. Isso era muito diferente do relato da criação que os israelitas tinham lá no meio dos egípcios. Porque eles aprenderam durante 400 anos que a matéria era uma espécie de Deus, que a matéria era eterna, que ela já existia, que a água já existia, que os deuses saíram disso tudo, mas Deus cria tudo ex nihilo, a partir do nada. Só pela sua palavra Ele cria. Portanto, Deus criou todas as coisas. E ele dá o que Ele quiser, a quem Ele bem entender. Ele salva quem Ele quiser, Ele entrega a terra a quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer com a sua criação, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o nome que é utilizado para Deus no livro de Gênesis, na maioria das vezes, é Elohim. É o Deus Elohim, é o Deus que é todo-poderoso. É o Deus que é onipotente, é o Deus que tem todo o poder, é o Deus que pode trazer à existência as coisas do nada. Esse é um dos nomes de Deus. Mas a forma como Deus vai se apresentar para a nação de Israel é Yahweh. Yahweh é um nome que é impronunciável. É um nome que não tem como definir. Quando ele se apresenta como Yahweh, ele está dizendo para Moisés e para a nação de Israel, olha, é como se eu sou indefinível, eu sou infinito, eu sou eterno, venham andando comigo, eu sou o que sou, vocês vão me conhecer à medida que eu me revelo a vocês. Mas aqui ele é o Deus Todo-Poderoso que trouxe todas as coisas do nada. Quarto, Deus é distinto, Deus é separado da sua criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele já existia, sem nada, lá na eternidade. Tudo que existe foi criado distinto, foi criado separado, fora de Deus, em uma realidade fora, separada de Deus. Então, por exemplo, quando nós dizemos assim que Deus está nos céus, Deus está nos céus? É apenas uma figura de linguagem para a gente entender onde Deus está e dizendo que Ele é exaltado sobre toda a criação, que Ele é transcendente, que Ele é superior, maior a toda a criação, porque antes mesmo dos céus existirem, Deus já era, Deus já existia. Por isso que quando Salomão termina a construção lá do templo, ele faz aquela oração maravilhosa, e em uma parte da sua oração de consagração do templo a Deus, ele diz assim: a terra, os céus e os céus dos céus, Senhor, não podem te conter. Não há um lugar onde o Senhor mora. O Senhor é eterno. O Senhor simplesmente é.
Nada pode te conter. Ele não está preso nos céus, ele não mora no céu. Ele trouxe os céus à existência, ele é separado da criação, infinitamente maior do que a criação. E os deuses egípcios e cananeus não faziam essa distinção. Para eles, os deuses egípcios e cananeus eram uma coisa só. Os deuses eram forças presentes em todo lugar com os seres vivos. É isso que a gente chama de panteísmo. Sabe quando você pede para uma pessoa assim, quem é Deus para você? E ela responde assim, Deus é tudo. Está errado. Deus não é tudo, ele criou todas as coisas. Mas ele não é tudo. Tudo é criação, tudo é o universo. Deus é um ser acima de tudo isso. Quando nós dizemos que Deus é tudo, quer dizer que Deus está na árvore, que Deus está na pedra, que Deus está no mar, que Deus está no sol, que Deus está na lua. Todas essas coisas estão em Deus. E Deus é acima, e Deus é superior a todas essas coisas. Então eles tinham a visão que a natureza é divina. Por isso que eles adoravam o boi, a vaca, o bode, o sol, a lua, as estrelas. Por isso que para eles Deus está misturado na criação com a natureza. Mas o nosso Deus não. Ele é distinto, ele é separado. Deus não é o mundo não é Deus. Quem aqui já ouviu algumas pessoas que falam assim, a mãe terra, a mãe natureza, a mãe árvore, a mãe água, a mãe. Eles estão divinizando algo que não é divino. Eles estão colocando Deus em um lugar onde Deus não mora, onde Deus não pode ser contido. Ele é completamente diferenciado. E aliás, irmãos, foi exatamente essa visão que deu origem à ciência moderna. Sabiam? Exatamente essa visão que o cristianismo trouxe, que deu início à ciência moderna. Porque quando nós, como cristãos, dizemos, no princípio Deus criou as populações, as nações que vieram antes das nações cristãs, ou antes de serem evangelizadas, elas não examinavam de forma científica as coisas, porque eles tinham medo de mexer com os deuses que estavam ali. Eles não examinavam uma rocha, eles não examinavam uma árvore, eles não examinavam a terra, eles não examinavam as coisas, porque eles tinham medo de mexer com o Deus, os deuses. Por exemplo, Thor. Thor é o deus do trovão, uma viciada em Marvel ali, né? Thor é o deus do trovão, não vamos examinar o trovão, né? Não vamos ver por que acontece o trovão, porque Thor vai ficar bravo com a gente. Mas o cristianismo chegou e disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode examinar as coisas, pode ver os detalhes da criação, podem ver os mistérios da criação, foi Deus que criou todas as coisas. Então o cristianismo, ele desmistifica a natureza, colocando ela no seu lugar e Deus acima de todas as coisas. Por isso que Deus não divide a sua glória com algo criado. Por isso que Deus não aceita ser adorado através da natureza. Por isso que ele diz que não quer imagens. Por isso que ele diz que nós não podemos fazer representações de Deus. Por isso que nós não podemos adorar Deus através dos bezerros de ouro, como se fosse Deus. Não podemos adorar o sol, a lua, como se fosse Deus. Não podemos adorar o dinheiro, o nosso emprego, a nossa família, o nosso carro, a nossa casa, os nossos bens, como se fosse bem, como se fosse Deus. Porque tudo isso é muito, infinitamente inferior do que Deus. Deus é acima e separado. Quinto, a gente aprende que embora Deus não deve ser confundido com a sua criação, mesmo assim, ele está presente nela. Então, vai dizer que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ele não é sua criação, mas ele age na sua criação. Ele é transcendente, está acima, mas ao mesmo tempo ele é imanente, ele se aproxima, ele vem até a sua criação, ele controla a sua criação e toda a sua criação o obedece. Os povos de Canaã criam que os deuses do caos, os deuses que saíram daquela
da bagunça da matéria, das águas primordiais, eram deuses que traziam problemas ao Deus principal. Mas Moisés apresenta o Deus transcendente que está trazendo ordem. Por isso que ele diz que o Espírito de Deus batia suas asas como uma pomba sobre a face das águas. É aquela visão de Noé, quando ele solta aquela pomba depois do dilúvio, para ver se aquela pomba encontra algum lugar onde pousar, e tudo está um caos, não há vida, não tem onde ir, e aquela pomba volta, e essa pomba ela vai encontrar morada depois, lá nos evangelhos, quando ela encontra a harmonia plena, a paz total na pessoa de Cristo, e a gente encontra lá no batismo a pomba descendo e pousando sobre aquele que começaria a obra de redenção de todas as coisas. Então a linguagem aqui, meus irmãos, é como uma ave gigantesca que choca os seus ovos sobre o ninho, até que esses ovos venham à luz. Essa ave está ali preparando para os próximos passos, que são 6 dias, onde Deus vai criar as coisas, a partir do tempo que Ele quer. Ele poderia criar tudo assim, Ele poderia, no estalar de dedos, Ele poderia falar, e tudo se faça, e tudo seria feito. Mas Deus, Ele não cria dessa forma. Ele cria em 6 dias, no seu plano, direitinho, um mundo belo, rico, misterioso, que nós temos diante de nós, e onde nós vivemos. E 6º, aprendemos que existe uma pluralidade de pessoas em nosso Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E como é que Ele cria? Por meio da sua? Por meio da sua? Por meio da sua palavra. E aí quando a gente pega e vai lá para o começo do Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3, nós vamos encontrar o seguinte texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nós quem é esse Deus? É o Deus Filho, é Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Por meio dele todas as coisas foram criadas, por meio dele todas as coisas são sustentadas, por meio dele nada do que foi feito teria sido feito. E no verso 2, nós vemos que o Espírito de Deus se move sobre as faces das águas. Nós temos Deus criando, através da sua palavra, que é o seu Filho Cristo Jesus, e o Espírito de Deus, se movendo, batendo suas asas ali sobre a face do abismo. Nós temos aqui o Deus Trino sendo apresentado para a gente. No verso 26 do capítulo 1, ainda, Deus fala assim: façamos, no plural, o homem em nossa imagem e semelhança. No capítulo 3, verso 22, depois da queda, Deus fala assim: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Capítulo 11, verso 7, depois da construção de Babel, ou durante a construção, Deus fala assim: vamos descer e confundir ali a linguagem dos homens. Ou seja, aqui nós já temos o princípio, aqui nós temos a semente desse Deus que é pluralidade de pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Trino sendo apresentado para a gente, um único Deus, mas nele o Espírito e a palavra com o qual ele cria todas as coisas. E o texto diz ainda que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Como eu disse antes, Deus cria passo a passo. Deus cria em 6 dias. Esse era o plano dele. Porque a partir disso ele também quer nos ensinar algumas coisas, como nós vamos ver a partir de domingo que vem. Ele poderia criar no estalar de dedos. Ele poderia criar em uma ordem todas as coisas, mas ele cria passo a passo. Por isso nós encontramos aqui essa terra sem forma e vazia. O que é sem forma? Sem forma significa uma massa de água, uma massa de terra informe, sem forma. É um caos. É algo caótico, bagunçado e vazio. Vazio significa que
essa massa caótica, bagunçada, não poderia de jeito nenhum sustentar a vida. Você poderia pegar o ser humano e pôr ali, e ele não teria como ser sustentado. Não havia um ambiente criado para nenhum tipo de ser vivo ser sustentado ali em vida. E Moisés diz ainda que a escuridão tomava conta de todas as coisas, porque Deus não tinha criado a luz ainda. Deus está mostrando, olha, vocês têm medo das trevas, mas o nosso Deus é o Deus que até mesmo as trevas lhe obedecem. É o Deus que não anda somente na luz, mas é o Deus que também anda nas trevas. Essas trevas aqui, irmãos, não tem a ver com algo pecaminoso, não tem a ver com algo mal, porque o pecado ainda não tinha entrado na criação, o pecado ainda não existia, mas é trevas porque era algo desorganizado, era algo caótico. A criação ainda haveria de ser organizada por Deus, mas ao mesmo tempo que ele diz que havia as trevas, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre o abismo, significando exatamente isso, que os próximos passos de Deus é organizar, é trazer um meio que toda essa criação sustente a vida, que vai ser a nossa próxima mensagem. Então nós vamos partir para o fim. Agora nós vamos ver como nós podemos aplicar isso aqui. Como nós podemos concluir isso aqui como algo relevante, importante para a nossa fé. Primeiramente, como contar para um descrente isso? Como contar para alguém que não crê nesse Deus? Ele não vai crer. Nós ficamos assustados. Nós nos perguntamos muitas vezes, será, Deus, que isso é realmente verdade? Será que isso não é pegadinha? Será que isso não é pegadinha? Será que isso aconteceu dessa forma mesmo? Mas, irmãos, como que nós recebemos esse relato da criação? Nós recebemos pela fé, não tem uma outra maneira. Nós precisamos receber esse relato, essa verdade da criação pela fé, porque aqui não se trata de um tratado, de um relato científico. O propósito da escrita de Moisés, o propósito da Bíblia não é provar a existência de Deus. Não é provar como as coisas foram criadas. Ele está simplesmente dizendo que Deus é o autor de tudo. Que esse Deus ele já existia antes de tudo existir. Que Deus criou absolutamente todas as coisas. Hebreus 11, no verso 3, diz assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, pela fé nós entendemos, pela fé nós recebemos, pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Isso é contrário à ciência? Não, nós não somos contra a ciência. Nós aceitamos a ciência e gostamos da ciência, porque a ciência, ela glorifica ainda mais o nome de Deus quando ela parte uma rocha no meio e ela mostra todos os sedimentos que fazem parte dessa rocha, os materiais que fazem parte dessa rocha, as camadas que se encontram nessa rocha. Não é simplesmente algo bruto diante dos nossos olhos, mas é algo onde nós olhamos e nós encontramos mistérios ainda. Encontramos detalhes dentro de uma simples rocha, que para a gente não tem valor nenhum. Nós cremos que foi assim. A ciência, embora hoje tente desprovar, não consegue. Nós não temos, e segundo, essa foi a primeira aplicação, nós precisamos receber pela fé, e segundo, não temos resposta para muitas perguntas. A gente precisa ser sincero. Nós não temos respostas para muitas perguntas. Pastor, o tempo já existia antes de Deus criar todas as coisas? A gente pode sentar e conversar sobre isso. Eu creio que sim, mas é dedução. Aliás, eu creio que não, que o tempo não existia, que o tempo passou a existir quando no princípio Deus criou. Mas é dedução, não é certeza, porque a Bíblia não nos diz que era assim. Esse não é o objetivo do texto. Se Deus criou todas as coisas, e o mal? Quem criou o mal? Como que lá no capítulo 3 de Gênesis a gente já encontra o diabo no jardim? De onde que ele veio? E os anjos? Quando que os anjos foram criados? O texto não diz.
Eu tenho as minhas deduções, eu tenho as minhas teorias. A gente pode sentar e conversar. E vai fazer sentido, talvez. Talvez faça, talvez não. Mas o texto não diz. Aquilo que os israelitas precisavam saber, irmãos, está aqui. Isso é que é o mais importante. Aquilo que nós precisamos saber, está aqui. Isso é o mais importante. Então nós especulamos algumas coisas, mas nós não temos respostas definitivas. E como sábios que somos, onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Quem sabe na eternidade a gente entende alguma coisa, né? Terceiro ponto, e último. Por que Gênesis foi nos dado? Para a gente saber quem é Deus. Quem é esse Deus? A majestade, a soberania, a supremacia. Quão poderoso é esse Deus? O que é o mundo? De onde esse mundo veio? Por que ele está aqui? Para onde que ele vai? Como que nós fomos criados exatamente também? Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso objetivo? De onde viemos? Para onde nós vamos? Por que nós somos tão ruins? Por que nós precisamos de redenção? Por que nós precisamos nos preparar para a glória eterna? E Gênesis também existe para nos ensinar que não existe duas forças brigando no mundo. Não existe uma força boa, do bem, não existe uma força má, que as duas estão lutando de forma igual. Não. Isso é uma visão errada, é uma visão dualista, é uma visão pagã de mundo. Nós, como cristãos, entendemos que existe sim o mal, que existe o diabo, Satanás, os demônios, que existe o pecado, mas que existe um Deus que é soberano. Que existe um Deus que controla toda a história. Existe um Deus que está colocando a sua história em curso em toda a sua criação. É uma história de redenção, é uma história de restauração de todas as coisas, é uma história que vai terminar entre aspas, mas quando esse Cristo voltar, nós vamos habitar com Ele na Nova Jerusalém, que vai ser isso aqui. Tudo totalmente restaurado, sem a presença do pecado. Irmãos, para terminar, nós precisamos ler Gênesis como cristãos. Como que cristãos leem Gênesis? De uma única maneira, em adoração, em contemplação ao Senhor do Universo, à sua majestade. Nós lemos Gênesis, crendo no seu absoluto controle sobre todas as coisas. Nós lemos Gênesis crendo que tudo foi criado para a sua glória. Que toda a criação, que toda a história, tudo isso que nós vemos é o palco que Deus projetou para que um dia Ele entrasse nessa história e viesse buscar o homem perdido e trazer a sua redenção. Como nós cantamos aqui, Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Amém.